Oi, meu nome é Amy Willis e eu tive uma experiência de quase morte. Em janeiro, eu havia ido para o hospital e recebi o diagnóstico de sepse grave. Então tive que passar por uma cirurgia de emergência e entrei em choque séptico, e todo o meu corpo começou a falhar. Meus órgãos começaram a parar de funcionar. Acabei entrando em parada cardíaca e insuficiência respiratória aguda. Meu corpo estava se desligando por completo, e eu realmente estava à beira da morte. Quando saí da cirurgia de emergência, fui colocada em coma e em um respirador. No entanto, no momento em que morri, eu fui imediatamente levada para o céu. E quando cheguei lá, Jesus estava presente. Eu sempre acreditei fortemente que estar fora do corpo é estar presente com o Senhor Jesus. Então fui imediatamente para lá. Uma das primeiras coisas de que me lembro é a maneira como Jesus e eu estávamos conversando. Era diferente, sabe? A maneira como minha boca se move agora e como falamos e nos comunicamos aqui na Terra não era assim lá. Acho que eu chamaria isso de um conhecimento, como se ele soubesse o que eu estava pensando, sentindo e dizendo. E eu podia sentir isso dele também. Eu podia sentir que ele estava feliz por eu estar lá. Você se sente completamente aceito pelo que é, como se ele estivesse genuinamente feliz por você estar ali. E isso foi tão bonito que até hoje não consigo realmente colocar em palavras. Aquele amor e aceitação são de outro mundo. Eu estava feliz por estar lá, saindo do nosso mundo e do nosso tempo e entrando em outro, mas era como se eu estivesse em casa. Eu não me senti triste por ter partido. O amor e a aceitação que me envolveram eram tão profundos que eu queria mais, queria estar lá e estava muito feliz por estar lá. E isso continuou fluindo entre nós. A emoção e o amor que eu senti por Jesus quando estava lá eram como se meu espírito estivesse se envolvendo com ele. Quando você vê Jesus, ele é uma grande luz brilhante, muito brilhante, mas você sabe que é ele. Eu me lembro da paz que era estar lá. Havia som ao fundo e você consegue ouvir tudo. Seu coração está louvando a ele e tudo ao seu redor também está louvando. E você ouve um som lindo que nunca ouviu aqui na Terra. É como se tudo estivesse conectado a Jesus. Tudo era tão bonito, as cores nem sei como descrevê-las, pois não são como as que temos aqui na Terra. Lá, as cores são intensificadas, como se fossem multiplicadas por milhões. É simplesmente maravilhoso. Você vê árvores, gramas e rios correndo. O rio parece fluir, mas você pode ouvir o som da água. É como se o rio se comunicasse com você, assim como as árvores e os animais, porque há todos os tipos de animais lá, e tudo se comunica. Eu estava olhando para tudo, admirando, pensando em como aquilo era tão incrível. É algo que sinto falta todos os dias enquanto estou aqui na Terra. Também notei que tudo tem um aroma floral muito suave e não há nenhuma negatividade, apenas positividade. Ao continuar explorando e conversando com Jesus, ele me disse para olhar à minha direita. Quando o olhei, vi não estrelas, mas pequenas bolas de luz dourada por toda parte. Uma delas começou a se aproximar de mim. Ao vê-la, sem realmente ver sua forma, senti a presença da minha mãe biológica. Ela morreu quando eu tinha 10 anos devido a uma sepse grave, e agora era a sepse que tentava me tirar a vida no hospital. Eu estava super animada, porque sabia que era minha mãe. Embora eu não pudesse vê-la, sabia que nossos espíritos se reconheciam. Quando fiquei animada, ela começou a se aproximar mais rápido e apareceu para mim da maneira como eu a lembrava. Jovem e bonita. Ela estava em seu corpo glorioso e quando nos comunicamos, era novamente através daquele saber, como se estivéssemos sentindo o que a outra sentia. Eu senti Jesus nos observando como um pai amoroso, com uma expressão de carinho, feliz por me dar aquele presente. Minha mãe estava tão em paz e tão feliz. Eu senti meu coração cheio de amor, gratidão e felicidade. Então Jesus me disse, e desta vez ouvi em uma voz audível: Amy, sua mãe vai ficar muito feliz em te ver quando você voltar para casa. Mas não é a sua hora ainda. E eu imediatamente pensei, eu não queria ir embora. Então, quando chegou a hora de eu partir, ele disse que precisava me mostrar algumas coisas primeiro. Quando ele estava falando comigo, continuava reforçando a importância de que as pessoas soubessem que o que ele quer é um relacionamento pessoal com todos.
Ele quer que você venha como você é e seja você mesmo, porque lá ele enxerga dentro de você, sabe tudo o que você está pensando e sentindo, até os pensamentos mais íntimos. Mas eu não sentia nenhuma vergonha. Eu não sentia nada. Muitas pessoas dizem que sua vida passa diante de seus olhos e que você vê todas essas coisas do seu passado. Eu não vi nada, porque, como a Bíblia diz, e eu pessoalmente acredito, quando você aceita Jesus como seu salvador pessoal, tudo é perdoado. Ele disse que esquece seus pecados como o leste está distante do oeste e que eles estão enterrados nas profundezas do mar. E foi isso. Nada foi trazido à tona. Eu fiz muitas coisas que ele poderia ter mencionado, mas ele não mencionou nenhuma delas. Quando eu cheguei lá, era apenas amor e aceitação. E ele continuava me dizendo repetidamente que isso era muito importante para ele. Ele enfatizava em Pierre a importância de ter um relacionamento com todos, que morreu por todos e que ama a todos. Então, ele começou a me mostrar, e como eu disse antes, tudo tem um som, como o som viaja através de tudo, e como estamos todos espiritualmente conectados a ele. Depois, ele me mostrou a Terra e como essa conexão se estende de cima dele até a Terra, comunicando-se conosco. Ele está constantemente nos perseguindo e buscando um relacionamento com todos. Não importa quem você seja, é com todos. Então, ele me mostrou o espírito do que é chamado de anticristo. Mas anticristo é simplesmente qualquer coisa que vá contra o que Jesus quer. Ele não era dourado e bonito como as pessoas no céu, mas tinha um brilho, como se fosse um ser espiritual. No entanto, era mau e tinha uma expressão presunçosa no rosto. Ele me mostrou sentado assim, com aquele olhar no rosto. Quando ele abria a boca, era como notas musicais, quase como se estivesse fumando um cigarro e começasse a soprar a fumaça. Mas a fumaça se desenrolava como um pergaminho saindo da boca dele, e aquilo também estava indo em direção à terra. Quando isso descia, começava a aparecer uma calçada descendo, e ele me mostrava espíritos malignos começando a caminhar em direção à terra. Ele imediatamente me levou a locais na terra e me mostrou, como se eu estivesse lá, uma área com muitas pessoas que o amavam. Então, de repente, uma igreja aparecia. Eram diferentes tipos de igrejas, como igrejas protestantes, católicas, testemunhas de Jeová com o Salão do Reino, e depois os Mormons com seu templo. Ele me mostrava essas igrejas surgindo, e eu sentia uma tristeza extrema, como se o coração dele estivesse se partindo. Eu só conseguia suportar isso por um curto período, porque era muito difícil de aguentar. Perguntei o que estava acontecendo, e ele me mostrou que eram as igrejas que estavam surgindo em todo lugar. Essas igrejas convencem as pessoas de que elas têm que trabalhar para chegar ao céu, que há coisas que precisam fazer, que precisam consertar suas vidas antes de poderem vir a ele. Isso é o que chamamos de religião baseada em obras, porque é a religião deles, e ele estava me mostrando que isso está acontecendo muito na Terra agora, e isso está literalmente partindo o coração dele, porque não é a verdade. A verdade é que não há nada que possamos fazer para ganhar a salvação. Jesus morreu por nós, e é isso, porque todos nós fazemos coisas que não deveríamos fazer. E da forma como o pecado entrou no mundo, ele sabe disso e sabe que ninguém pode chegar ao céu sem ele. É por isso que ele morreu, mas fez isso por todos. Ele quer que todos saibam disso. Quer que todos saibam que ele os ama e deseja um relacionamento pessoal com eles. Ele continuava enfatizando isso para mim. Então, eu estava com ele, e era como se eu pudesse ter uma última dança com ele. Desta vez, em vez de uma luz brilhante e bonita, ele apareceu de uma forma mais humana, com um corpo glorioso, como o da minha mãe. E nós estávamos em um lugar enorme que parecia uma cidade de ouro. Tudo era feito de ouro, como as ruas, e havia um lugar parecido com um grande castelo ao fundo. Ele estava me segurando e dançando comigo, e estávamos frente a frente. Enquanto dançávamos, estávamos conversando. E ele me disse: "Amy, está na hora de voltar." Eu continuei implorando para ficar. Eu não queria voltar. Ele continuava dizendo que ainda não era a minha hora, que eu voltaria um dia, mas que ainda não era o momento. Quando eu estava saindo, senti como se estivesse descendo, e ele se inclinou e ficou bem na minha frente.
e fui enviada de volta. Quando acordei no hospital, minha mãe adotiva e meu marido estavam lá. Eu perguntei a eles: eu morri? Eles responderam que sim, eu tinha morrido. Eu disse que sabia que tinha ido para o céu. Contei o quanto pude, já que estava me recuperando. Passei 8 dias no respirador e 3 semanas na UTI. Foi uma experiência realmente incrível. Não estou inventando isso. Tudo o que estou dizendo está na Bíblia. As pessoas distorcem o que está realmente lá, porque a Bíblia é uma carta de amor à humanidade. Jesus quer um relacionamento pessoal com todos nós. Ele nos ama e quer que todos venham para casa para viver com Ele por toda a eternidade.